Capítulo 20. E daqui, para onde vamos? A partir do momento em que realizar sua primeira experiência bem-sucedida com o controle mental, você estará a caminho de uma odisseia de autodescoberta. O que você vai descobrir a seu respeito serão sempre boas novas. Finalmente, quando tiver feito tudo funcionar a seu favor, como José Silva descreveu nos seus capítulos, vários caminhos para o seu desenvolvimento futuro lhe estarão abertos. Você pode, através de livros, amigos ou outros cursos, experimentar outras técnicas para acrescentar às ferramentas mentais que já estão à sua disposição. Por outro lado, poderá descobrir também que até um milagre, se for repetido várias vezes, torna-se um lugar comum e, com a animação de suas primeiras descobertas desaparecendo, pode ser que você volte ao ponto onde estava antes de começar seu desenvolvimento. Ou você pode descobrir que uma das técnicas do controle mental funciona melhor com você do que as outras, e então torná-la parte integrante de sua vida. Nenhum destes é o melhor caminho para você. Se você começar a procurar outras técnicas, descobrirá muitas que funcionam. É provável que as técnicas que você vai encontrar já tenham sido pesquisadas por José, e abandonadas em favor das que integram este curso atualmente. Aqueles que se tornam colecionadores de técnicas perdem tempo com isso, e jamais atingem total perícia em alguma técnica específica. Ainda voltaremos a este tema. Se por acaso sua animação diminuir, e você deixar de praticar o controle mental, você não estará sozinho. Mais importante ainda, sua experiência não será totalmente perdida. José Silva já observou que, uma vez adquirido, o controle mental nunca estará totalmente perdido e pode ser lembrado e utilizado numa emergência. O que muitos graduados do Mind Control fazem é se fixarem numa determinada técnica que funciona melhor para eles. Quanto mais empregam, melhores são os resultados. Contudo, há uma quarta fórmula melhor do que qualquer dessas três. O controle mental é uma seleção cuidadosa de exercícios mentais e técnicas que reforçam umas às outras. Ignorar uma porque ela não funciona tão bem com você quanto as outras, é deixar escapar a oportunidade de obter um desenvolvimento realmente global. O controle de sonhos reforça a sua habilidade com a tela mental. A tela mental torna o controle de sonhos mais vívido e digno de confiança. O curso, e os capítulos escritos por José neste livro constituem parte de um conjunto, o todo é muito maior do que as partes. Mas você poderá estar imaginando o que fazer depois de ter colocado tudo em prática, tendo obtido bons resultados. Simplesmente colocar o controle mental em ação não é o bastante. Haverá sempre diversos graus de controle e sutilezas de experiências à sua frente. Um aluno certa vez perguntou a José: em que ponto uma pessoa pode saber que obteve do controle mental tudo o que há para ser obtido? Quando você puder converter todos os seus problemas em projetos, e fazer seus projetos funcionarem da forma que deseja, foi a resposta. Então ele fez uma pausa e acrescentou: não, mais longe do que isto. Quando você se conscientizar dos tremendos poderes com que todos nós nascemos, quando descobrir através da experiência, que esses poderes só podem ser usados construtivamente, perceberá que existe uma dignidade e um propósito por trás de nossa presença neste planeta. Minha própria opinião é a de que o propósito ao qual devemos servir é evoluir, e essa evolução é de nossa responsabilidade própria e individual. Acho que a maioria das pessoas tem uma vaga ideia disso. Quanto mais você pratica o controle mental, mais forte se torna essa ideia, até tornar-se uma grande certeza. É esta profundidade de experiência que o aguarda, a grande certeza de que existe um propósito benigno por trás de tudo. No controle mental isto não acontece como um relâmpago místico depois de anos e anos de meditação e renúncia à vida, mas sim de uma forma bastante rápida, no contexto da batalha diária de viver mais efetivamente, desde os detalhes de nosso dia a dia aos acontecimentos que afetam profundamente nossos destinos. Tomemos um pequeno incidente do tipo que qualquer novo graduado do Mind Control poderia experimentar, e vejamos como ele se torna um passo no estabelecimento dessa grande certeza. A primeira coisa que um graduado recente fez ao chegar em casa de suas férias, foi retirar o filme de sua máquina fotográfica, e depois procurar em sua bagagem um outro rolo de filme exposto. Não conseguia encontrá-lo. Aquele filme que procurava não era uma grande perda, mas era desagradável,
tratava-se do registro de sua primeira semana de férias. Ele entrou em seu nível e reviveu o momento em que colocou um filme em sua câmera pela última vez, mas tudo o que viu em sua tela mental foi sua máquina fotográfica sobre a mesa da sala de visitas, onde colocar o outro rolo, não o que estava procurando. Ele entrou em seu nível e reviveu o momento em que colocou um filme em sua câmera pela última vez, mas tudo o que viu em sua tela mental foi sua máquina fotográfica sobre a mesa da sala de visitas, onde colocar o outro rolo, não o que estava procurando. Permaneceu em seu nível, reviu todas as fotos que havia tirado e não conseguiu ver o instante em que recarregar a câmera. Não havia jeito, a cena da máquina sobre a mesa da sala teimava em reaparecer. Convencido de que sua tela mental havia falhado, ele levou o único rolo de filmes que tinha para revelar. Quando ficou pronto, lá estavam todas as fotos que tirara durante suas férias. Simplesmente nunca existira um segundo rolo de filme. Apesar de tão pequeno, este incidente forneceu a esse graduado o primeiro exemplo concreto que encontrou fora do curso, para ter mais confiança em sua própria mente. Com mais alguns pequenos incidentes desse tipo, e depois vários outros maiores, nos quais ajuda não só a si mesmo, mas também a outras pessoas, sua visão de si mesmo e do mundo que o cerca vai mudar. Sua vida será modificada porque ele estará no limiar daquela grande certeza. Em seu caminho poderá realizar coisas como esta. Um graduado que já praticava o controle mental havia quase um ano tinha uma filha alérgica aos 2 gatos da família. Sempre que brincava com os gatos, a menina ficava cheia de coceiras e entrava em crise respiratória. Ele colocou o problema, e depois imaginou a solução em sua tela mental durante uma semana. A solução que imaginou foi ver sua filha brincando com os gatos, respirando sem dificuldades e sem qualquer coceira. Um dia viu na vida real o que imaginara. Sua filha não era mais alérgica a gatos. Esses 2 casos envolveram apenas a tela mental. Os 2 foram bem solucionados, então você poderia perguntar: para que se preocupar com outras técnicas? No primeiro caso, se o graduado não tivesse aprendido nada além do uso da tela mental, é bem possível que tivesse obtido o mesmo resultado, assumindo que tivesse simplesmente ativado a lembrança de um fato esquecido, e que não houvesse acontecido qualquer intervenção da inteligência superior, o que é bem pouco provável. Contudo, o segundo caso envolveu boa parte do treinamento do controle mental, ir para o nível, exercícios de visualização, projeção sensorial efetiva, ESP para transmissão telepática da cura, controle de sonhos, e um trabalho de casos, de modo que ele pudesse acrescentar uma medida de expectativa ao seu desejo e à sua crença. Com a prática extensiva, sua mente começará a tomar atalhos. Tornar-se-á sensível aos fracos sinais de questões importantes e os transmitirá a você, sem que tenha que procurá-los. A vida de uma graduada do Mind Control pode ter sido salva dessa forma. Numa certa manhã, ela estava meditando antes de ir para o trabalho, e usando sua tela mental para corrigir um pequeno problema em seu escritório, quando um enorme X preto bloqueou a cena que ela tentava criar, e depois bloqueou todas as cenas relativas ao seu trabalho. Um palpite forte demais para ser ignorado dizia-lhe para não ir trabalhar naquele dia, e assim ela ficou alegremente em casa. Mais tarde, soube que se tivesse ido trabalhar naquele dia, teria chegado no meio de um assalto, durante o qual várias pessoas ficaram feridas. Este é o tipo de informação que normalmente obtemos através do controle de sonhos, mas o que ela estava usando era a tela mental, e foi ali que surgiu o aviso. Eis aqui um outro caso, no qual a mente estava tão treinada, que uma grave emergência foi controlada por um graduado sem que ele tivesse tempo de entrar em alfa. Muitos dos acontecimentos descritos nesta carta foram confirmados por 9 testemunhas. Na quarta-feira cheguei em casa vindo das compras, com os braços cheios de sacolas. Abri a porta de tela, cuja mola fez com que a porta voltasse sobre mim antes que eu pudesse abrir a porta principal. Impacientemente, dei-lhe um empurrão. Para meu horror, ela voltou rápido demais e cravou sua maçaneta pontuda em meu braço, pouco abaixo do cotovelo. Deixei os sacos de compras caírem no chão, e lentamente retirei a maçaneta do meu braço. Dava para ver um grande buraco sob várias camadas de tecidos. Então o sangue começou a correr, enchendo o buraco e transbordando. Não tive tempo de desmaiar. Em vez disso,
concentrei-me intensamente para fazer a hemorragia parar. Senti uma grande alegria quando a hemorragia parou, e quase não consegui acreditar no que vi. Enquanto estava lavando e limpando a ferida, começaram as primeiras dores. Sentei-me e fui para o meu nível, tentando descobrir se devia cancelar uma viagem a Boston, para ouvir o Major Thompson fazer uma palestra numa reunião do Mind Control, e procurar um médico para tratar do meu ferimento. Mas senti uma grande vontade de ir a Boston, e também uma grande vontade de testar minha crença em ter aprendido a controlar a dor. Concentrei-me na dor, sem parar, enquanto rumava para Boston. Durante a conferência, porém, ela tornou-se tão aguda e meus dedos tão dormentes que mesmo estando em meu nível mal conseguia suportá-la. Também me senti culpado por prestar pouca atenção à palestra, e no entanto, no dia seguinte fui capaz de repeti-la quase palavra por palavra. Enquanto sofria essa dor tão forte, não parava de pedir ajuda psiquicamente. Marta deve ter ouvido meus gritos porque, depois da conferência, quando as pessoas foram tomar café, ela insistiu em ver meu corte. Quando levantei as bandagens, o ferimento ainda estava muito aberto. Um pedaço de carne tinha saído do lugar quando me soltei daquela maçaneta, e a pele em volta do ferimento estava entre preta e roxa. Ela foi buscar ajuda e, tendo descoberto onde ficava o hospital mais próximo, voltou com Dennis Sorin. Eu disse que não queria ir para o hospital. Queria que Dennis trabalhasse no meu ferimento, de modo que procuramos um lugar mais tranquilo, onde Dennis entrou em seu nível. Logo que ele começou a trabalhar na ferida, minha dor tornou-se tão intensa que eu também tive que ir para meu nível e trabalhar no ferimento. À medida que ele começou a ligar meus tecidos rompidos, pedaço por pedaço, seus dedos pareciam intensificar a minha dor em grandes ondas. A ferida tornou-se tão sensível que eu tinha vontade de gritar. Tentei me concentrar para fazer a dor parar, e para ajudar a Dennis e a mim mesmo repetidas vezes, conseguindo combater a vontade, certamente concebida em beta, de parar com aquilo e ir para o hospital de acidentados. Realmente queria que a cura psíquica funcionasse. E depois do que me pareceram horas, comecei a sentir a dor diminuir. Primeiro a redução da dor foi de mais ou menos uns 10%, e depois uns 15%. Quando Dennis perguntou como eu estava me sentindo, cerca de um quarto da dor já havia desaparecido. À medida que continuávamos, os tecidos mais internos ligavam-se. Então, quando os tecidos exteriores começaram a se unir, a dor tornou a ficar cada vez mais intensa. Apesar de minha concentração na cura, eu estava ligeiramente consciente da movimentação de pessoas à minha volta, especialmente de uma pessoa que estava atrás de mim, retirando de mim a dor onde parecia doer mais, onde eu precisava de ajuda desesperadamente. Senti-me imensamente grato a essa pessoa. Então vieram novas ondas de dor e eu tive que me concentrar ainda mais em combatê-las. A seguir, trabalhamos no fechamento das partes mais profundas da ferida. Senti que as pessoas formavam um círculo à minha volta para nos dar mais força. Podia sentir a energia crescendo em mim, ela quase me levantou da cadeira. Dennis também podia sentir a mesma coisa e, com a ajuda das outras pessoas, o processo de cura progredia bem mais rapidamente. Algumas daquelas pessoas que formavam um círculo mais tarde me contaram que podiam ver a ferida se fechando, a inchação diminuindo, a cor mudando daquele roxo escuro para o vermelho escuro, e depois para o vermelho vivo, para o rosa, e finalmente as duas camadas exteriores da pele se unindo, como quando terminamos de juntar as peças de um quebra-cabeça. Quando voltamos para o lugar onde eu havia estacionado meu carro, meus amigos queriam me levar para Warwick, eles não queriam que minha ferida voltasse a se abrir, quando eu trocasse as marchas do carro ao dirigir. Mas eu recusei. Eu sabia que chegaria em casa com toda a segurança. E assim foi. E não senti nenhuma dor. No dia seguinte, acordei em muito boa forma. Meu braço se sentia como se eu tivesse estado numa briga. Nunca levei uma surra, mas imagino que a sensação seja semelhante. Mas não havia dor, e meu braço tinha um bom aspecto. Sentei-me na cama, e vi nosso mundo maravilhoso banhado pelo sol brilhante. Senti-me como se tivesse nascido de novo. Como você pode ver, se continuar explorando os potenciais de sua mente, será recompensado de formas muito preciosas. Sob este aspecto, afirma o Dr. Wilfred Ball,
diretor de pesquisas de Mind Control, que cada graduado do Mind Control torna-se seu próprio diretor de pesquisas. Em que outro campo de pesquisas, pergunta ele, os dispendiosos laboratórios e o equipamento sofisticado são tão desnecessários? O instrumento de pesquisas mais sofisticado jamais criado, uma coisa tão notável que sempre que penso nela fico pleno de admiração, está à sua, e à minha disposição, 24 horas por dia, a nossa mente. Portanto, nós todos somos diretores de pesquisas. Uma grande vantagem que possuímos atualmente é que, pela primeira vez na história da ciência moderna, a pesquisa psíquica está se tornando respeitável. O perigo de um investigador sério ser considerado um embusteiro ou um desvairado, como aconteceu com José Silva no início de sua carreira, já está bastante reduzido. Contudo, esse perigo ainda não foi definitivamente afastado. Temos médicos aprendendo a usar o controle mental em seus pacientes, cientistas industriais que empregam o controle de sonhos para ajudá-los a desenvolver novos produtos, homens e mulheres de todos os tipos, alguns mencionados anonimamente neste livro, que pedem que não usem meu nome. Meus amigos podem pensar que fiquei maluco. Isto está se tornando cada vez mais raro. Centenas de milhares de graduados do Mind Control falam orgulhosamente do que estão conseguindo graças ao seu treinamento. Respeitadas revistas médicas publicam relatórios científicos e clínicos sobre as curas psíquicas e as interações do corpo com a mente. Personalidades públicas como os jogadores do White Sox, artistas como Carol Lawrence, Marguerite Piazza, mencionadas anteriormente, Leori Bliden, Celeste Hall, Loretta Svit, Alexis Smith, e Vicky Carr, todas estas pessoas já fizeram declarações públicas sobre suas experiências com o controle mental. E daqui, para onde vamos? Vamos por um longo caminho de excitante autodescoberta. A cada nova descoberta você estará mais próximo do objetivo do derradeiro projeto de pesquisas, o que William Blake colocou assim: ver um mundo num grão de areia, e o céu numa flor silvestre, ter o infinito na palma de sua mão, e a eternidade numa hora.